A receitinha de hoje é daquelas coringas super versátil que mais do que combina com aquele sábado ou domingo à noite em família. Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer um pão caseiro recheado com calabresa, tomate e queijo de coalho. Eu sou Mari Melo, fica comigo e vem se inspirar. O primeiro passo dessa receita é a massa. Separa aí os ingredientes: um ovo, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá de sal, 60 ml de óleo, um pacotinho de 10 gramas de fermento biológico para pão, 200 ml de leite morno e 300 gramas de farinha sem fermento aproximadamente. Em uma tigela a gente coloca o ovo e o óleo e vamos dar uma batidinha. Depois a gente coloca o sal e o açúcar e mexe bem. Agora a gente vai colocar um pacotinho de 10 gramas de fermento biológico para pão e continuamos a mexer. Depois de bem misturado, vamos colocar uma parte da farinha aos poucos e vamos misturando. Agora vamos colocar os nossos 200 ml de leite morno. Eu esquento um tempinho no micro-ondas ou no fogão mesmo. O tempo é quando você consegue colocar o seu dedo e não se queima. E vamos mexendo e acrescentando a farinha aos poucos. Eu prefiro ir colocando aos poucos para não ter o risco da massa ficar dura. Às vezes a gente quer que ela pare de grudar logo e acaba arriscando colocando farinha demais e corre o risco dela ficar dura. Então vai com paciência e carinho. Mexe mais um pouco e quando tiver quase sem grudar, eu tiro a massa da tigela, coloco em uma superfície e agora vamos sovar essa massa. Gente, nesse passo eu mexo a massa muito bem. Olha como ela vai desgrudando. Aqui eu já não coloco mais farinha e tá pronta a nossa massa. Olha como ela fica bem fofinha, a textura dela fica maravilhosa. Eu modelo uma bolinha, coloco na tigela e cubro com um pano de prato e deixo essa massa descansando por 30 minutinhos no canto mais quente da cozinha, que é o forno ou o micro-ondas. Agora que a nossa massa tá pronta e descansando, aproveita aí, já se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber as notificações de vídeo novo. Toda semana eu trago receitas que realmente dão certo, são super fáceis e variadas. Então vamos ao recheio. Para o recheio eu vou usar calabresa, queijo de coalho, tomate, cebola roxa ou cebola branca e um requeijãozinho para deixar mais cremoso. Primeiro vamos tirar aquela pelinha da calabresa. Eu vou tirando com uma faquinha e ela sai todinha. Agora vamos cortar a calabresa em rodelas bem fininhas. Eu gosto de cortar mais na diagonal e depois eu corto ao meio para ficar em tamanhos menores. Quem quiser pode cortar em cubinhos pequenos também. Agora eu corto os tomates. Eu corto o tomate na metade e corto ao meio para ficar em tamanhos menores. Eu deixo a pele do tomate e aqui eu tirei só um pouco das sementes para não criar tanta água na hora da gente refogar. Eu corto fininho também. Coloco em um pratinho e reserva. E agora a cebola. Eu corto ao meio e vou cortando bem fininha também. Eu preferi usar a cebola roxa, mas pode usar também a cebola branca sem problemas. E eu reservo. Agora vamos dar uma refogadinha de leve. Eu esquento a frigideira e coloco a calabresa e levo para dar uma refogadinha. Aqui eu não estou colocando óleo nenhum, porque a calabresa já é meio oleosa. Então, enquanto a calabresa refoga, eu já vou cortando o queijo de coalho em cubinhos e já deixo reservado. Agora que a minha calabresa já deu uma leve refogada, sem deixar muito tempo, eu coloco os tomates cortadinhos e a cebola. Apenas para dar uma refogadinha e deixar a água do tomate e da cebola secar um pouco. Feito isso, nosso recheio tá pronto. Agora vamos pegar nossa massa que já descansou. Olha o ponto dela, minha gente. Como ela cresceu e tá super fofinha. Essa massa é maravilhosa. Agora vamos abrir para rechear o pão. Mas antes, se você quiser sugestões de mais receitas, deixa aqui no comentário que a gente faz. Agora eu polvilho o local que eu vou abrir com farinha, corto a massa em pedaços menores para ficar melhor de abrir. Eu pego um rolo e vou abrindo. Quem não tiver esse rolo de abrir massa, pode usar uma garrafa de vinho, algo parecido que também dá certo. Eu abro a massa e não deixo ela muito grossa. Eu gosto de deixar mais fininha. Essa massa é muito fácil de manipular. Olha a espessura dela. Agora, para rechear nosso pão, eu começo espalhando a calabresa já refogada. Eu espalho depois o queijo de coalho e para dar uma cremosidade a mais eu coloco um pouco de requeijão e salpico o orégano a gosto. Lembrando que quem quiser não precisa colocar. Cuidado para não encher tanto o pão e ficar difícil de fechar, porque corre o risco de abrir no forno. Eu passo só uma aguinha nas pontas para a massa fechar melhor e fecho meu pãozinho. Primeiro no meio e depois nas pontas. Se sobrar mais massa nas bordas, pode tirar um pouco. Pego
pego uma placa, polvilho farinha e coloco meu pão nela arrumadinho. Eu repito o mesmo processo para o restante da massa. Abro, recheio e fecho. E agora, com todos os pães recheados, eu finalizo passando gema em cima deles para dar uma cor na hora de assar. Polvilho, queijo ralado e orégano. Aqui eu tô colocando uma pitada, mas a quantidade que vai ser polvilhada fica a seu critério. Você pode deixar a gosto. E agora está pronto para assar. Eu levo para o forno a 180 graus e deixo por uns 30 minutinhos. O tempo pode variar de forno para forno, então é bom você ir acompanhando e vendo a cor do seu pão. E agora nosso pão maravilhoso está pronto para ser apreciado. Fica sensacional. O bom dessa massa é que você pode fazer com o recheio que quiser. Pode fazer tipo marguerita, com mussarela, tomate e orégano. Pode fazer com carne moída e queijo. Pode fazer tipo vegetariana, com recheio de brócolis ou até mesmo com ricota e espinafre. Enfim, são muitas opções. Olha a fofura da massa e como fica super apetitoso. Quando você come, a massa desmancha na boca. Façam em casa que vocês não vão se arrepender, vale muito a pena experimentar. E quando fizerem, volte aqui e comente o que achou. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!